Atenção! Esse vídeo não possui o intuito de substituir a obra original, então caso você não tenha tido um contato com ela, saia desse vídeo, vá ter esse contato, experiencie o que a obra tem a te oferecer, refletindo sobre, tire suas próprias conclusões e ao final, se ainda tiver interesse em ouvir a minha opinião sobre a obra, saiba que sempre será uma honra tê-lo aqui. Não terceirize a sua responsabilidade de refletir e nunca substitua a jornada pelo acúmulo de informações. Como deve ter percebido pelos últimos vídeos desse canal, eu estava naquela vibe de filmes de terror, true crime e demais desse estilo. No entanto, decidi mudar um pouco de direção e buscar algo mais tragicômico, algo semelhante ao filme Relatos Selvagens de 2014. E após passar algum tempo tentando escolher um filme da Netflix, finalmente eu encontrei um título que chamou a minha atenção. E como de costume, eu fui assisti-lo sem ao menos ler a sinopse, somente por ter achado a capa legal. Porém, algo que eu não esperava era que essa obra ficaria na minha cabeça e me deixaria com várias opiniões não muito positivas. Por conta disso, hoje eu decidi falar um pouco do filme Eu Me Importo, lançado em 2014. O filme conta a história de Marla, uma curadora que se utiliza de artifícios legais para se apossar do cuidado de idosos e com isso conseguir roubá-los. Contudo, o que parecia ser só mais uma presa fácil para a mesma, acaba se tornando uma grande dor de cabeça para ela e seus cúmplices. Sendo honesto com vocês, eu não me lembro de ter assistido a qualquer outra obra que me deixou tão esperançoso de poder ver um final trágico aos personagens em destaque. Veja bem, inúmeros filmes já nos colocaram para acompanhar a história de personagens com alto grau de desvio de caráter. Praticamente todo filme do Scorsese possui um protagonista assim. Contudo, há um certo trabalho de deixá-los mais amigáveis ao público, com as ações, atitudes que permitem ver o lado mais humano dessas pessoas, que nos façam não aceitar ou ser conivente com os atos errados cometidos, mas sim entender o pensamento distorcido dessas pessoas. Porém, esse filme faz a façanha de falhar miseravelmente nisso. Primeiro pelo fato de que a ação distorcida da protagonista é algo muito, mas muito impossível de entender. Ela não rouba de mafiosos ou de alguma entidade moral, mas sim de idosos comuns que estavam vivendo tranquilamente a vida. E o modo que a mesma faz isso é de uma forma cruel. Ela prende os mesmos em um asilo, vende seus bens e ainda tira o contato deles com os familiares até os mesmos inevitavelmente morrerem. A capacidade dos realizadores de criar toda uma narrativa em torno de uma personagem tão impossível de sentir empatia é algo verdadeiramente impressionante. Mas deixa eu logo tirar esse elefante da sala falando dos personagens em si. De fato, esse é um daqueles filmes que sobra talento por conta dos atores. Eu não li o roteiro do filme, porém eu imagino que a Rosamund Pike, a atriz que interpreta a Marla, deve ter sido a escolha perfeita para dar vida à ideia de personagem que os realizadores almejaram. Ela consegue ser elegante e feroz ao mesmo tempo. Parece até uma fera esperando para bater uma presa. E durante todo o filme essa noção de durona, astuta, focada, determinada é reforçado tanto pela atuação quanto pela direção. De fato, algumas vezes o roteiro acaba fazendo a atriz externalizar essas características, mas esses momentos são desnecessários, pois repetindo mais uma vez aqui, a atriz já demonstra majestosamente isso na atuação. Agora, ao meu ver, um fator determinante para a personagem que os realizadores não alcançaram foi construir um entendimento melhor das situações e ideias que fazem a personagem ser assim. Não me entendam mal, existem segmentos que visam inserir camadas para a personagem, porém eu achei esses momentos muito fracos. Na cena em que ela é sequestrada, nos é mostrado que ela não possui uma relação boa com a mãe, da importância excessiva que ela dá ao dinheiro, pois ela não vê o dinheiro como um meio para alcançar seus objetivos, mas sim como uma espécie de arma mesmo. Contudo, esses momentos não foram suficientes para ao menos nós espectadores embarcarmos na deturpadamente da protagonista durante a jornada. Até nas situações em que qualquer outro filme sentiríamos empatia com a personagem, nesse simplesmente não funciona. Por exemplo, no início do filme, logo depois da apresentação da protagonista, nós a vemos sendo ameaçada por um homem que perdeu uma ação jurídica contra ela. O cara chega dizendo absurdos que eu nem posso dizer aqui nessa plataforma. Contudo, esse cara não é um burocrata que está com raiva porque perdeu os direitos, entre aspas, de continuar uma injustiça ou algo assim. Não, ele é filho de uma das vítimas da Marla. E ele está descontrolado porque não consegue ver a própria mãe. Então quando ele fala aquelas barbaridades e a Marla dá uma cortada, a sensação que fica não é que a personagem é foda e luta contra uma espécie de machismo ou algo assim, não. Fica a sensação de que ela é totalmente inescrupulosa, pois mesmo em uma situação em que ela está completamente errada, a mesma não sente remorso algum. Digo até mais, durante o filme nós somos apresentados a uma personagem que é verdadeiramente forte e independente, que no caso é a Jennifer, tanto que até a personagem da Fran vê a mesma como uma heroína, ou seja, uma espécie de exemplo a ser seguido. E veja só, o que acontece com ela? Ela é completamente oprimida pela Marla. E quando eu digo completamente, é completamente mesmo. A Jennifer não só perdeu seus bens, mas sim a sua liberdade. Tem até uma cena em que ela fica presa em uma cadeira dentro de uma sala toda branca, é algo de
fato perturbador. Então é muito absurdo perceber que a melhor atuação desse filme também é o principal problema dele. Me parece que os realizadores estavam mirando no filme O Diabo Veste Prada e, sei lá, acertaram na pior pessoa do mundo. Cara, alguém que é praticamente impossível de gostar. Mas enfim, basicamente a minha opinião sobre a Marla é isso. Agora, em relação aos outros atores desse filme, com certeza eles não ficam atrás da Rosamund Pike em termos de atuação. Eu admito que eu tenho uma certa dificuldade em desassociar o Peter Dinklage do Tyrion Lannister, porém deu pra perceber uns trejeitos interessantes no mafioso russo que ele interpreta. Durante o filme o personagem parece buscar se conter o tempo todo, passa até a impressão de que ele é uma bomba relógio e a qualquer momento ele vai explodir e fazer alguma besteira, mas o filme fica só na impressão mesmo, já que durante a obra esse ápice da raiva acaba nunca acontecendo. Agora tem mais duas atrizes aqui que eu queria destacar. A primeira é a Fran, interpretada pela Eiza Gonzalez. Nos raros momentos em que é possível esquecer quem são esses personagens que acompanhamos e surge uma faísca de conexão, se devem pela interpretação dela. O carisma da personagem e a preocupação que a mesma consegue transmitir é algo realmente impressionante. Já a segunda que se destaca pra mim é a Diana Wist, que interpreta Jennifer. A atriz é muito feliz em mostrar sua desorientação oriundo do abuso repentino que ela vem sofrendo. Infelizmente o filme vai para um outro caminho, mas eu consigo imaginar um excelente filme de drama mostrando o sofrimento dessa personagem. Mas enfim, os demais coadjuvantes que possuem alguma espécie de destaque estão bem, mas acabam sumindo ao longo do filme. Alguns até possuem uma conclusão, porém outros só somem mesmo. Isso é mais um fato do que uma crítica em si, pois o desenrolar da história realmente faz com que eles sejam meio inúteis. E falando sobre história e enredo, bora conversar um pouco mais sobre isso. No meu último vídeo eu comentei que os realizadores do filme Garras Vorazes se utilizaram muito bem da tosca premissa de sua obra para conseguir alargar a suspensão de descrença do espectador. Infelizmente, o mesmo não pode ser totalmente dito sobre esse filme. De forma alguma estou dizendo que as situações que ocorrem aqui neste filme são totalmente surreais, ao ponto de ficar inassistível, mas eu tive muita dificuldade de comprar algumas ideias. A primeira é a mais óbvia, que eu venho reclamando durante todo o filme aqui. Esse esquema da Marla de ser curadora, deixar o idoso isolado e vender seus bens é algo bem difícil de comprar, por mais que o filme honestamente tente. O primeiro ato inteiro é demonstrando a funcionalidade desse esquema criminoso, com ela convencendo um juiz ingênuo, arquitetando o cárcere com o gerente do asilo, descobrindo novas vítimas com o auxílio da médica, além do trabalho investigativo da personagem da Fran. Porém, no final do segundo ato, quando a personagem vira a 00 Marla, aí sim forçaram a barra. Podiam ter criado outras situações perigosas mais realistas para a personagem se safar. Algo que se correlacionasse com as cenas de treinamento seria interessante, por exemplo. Pensem só, poderiam ter incluído cenas dela escalando cordas durante o treinamento de calistenia, e a situação mortal seria o mesmo treino, só que sei lá, dentro de um poço, usando uma corda do balde, enfim, algo assim. Porque a ameaça que a protagonista supera me parece algo mais condizente com o que a personagem da Fran poderia realizar, pois já foi estabelecido que a mesma é uma espécie de ex-policial ou algo assim. Em suma, essas situações são difíceis de digerir no decorrer da história, mas surpreendentemente, ao longo das 2 horas de filme, essa digestão acaba realmente ocorrendo. Pra quem viu meus últimos vídeos já deve ter percebido que eu não curto muito filmes longos. Ao meu ver, poucas obras conseguem ter uma longa duração e se manterem boas, seja pela história, por conta de uma direção dinâmica ou até mesmo ambas as situações. E na minha experiência com esse filme ele acaba se encaixando na terceira situação. Além de eu genuinamente querer ver o final dessa história, obviamente torcendo para que o esquema criminoso tivesse um fim, quando o filme começa a criar uma barriga ele já entra na sequência de sequestro da Marla e dali em diante a direção começa a ter um senso de urgência bem maior para concluir a obra. E para mim isso foi muito bom. Um aspecto que eu achei interessante eu queria falar aqui é que na maioria dos enquadramentos parecem colocar a Marla de uma forma superior aos demais personagens. Ela até parece fisicamente maior do que eles, e essas escolhas ajudaram bastante na construção da imponência dela. Também há momentos que ocorre uma coloração vibrante e marcante que praticamente consome a personagem, e essas situações parecem enfatizar o lado selvagem da mesma. Em um desses momentos ela até põe o dente de volta como se estivesse arrumando suas presas. Além disso tem um foreshadow envolvendo a coloração do filme que é bem legal. No início do filme nós vemos ela de vermelho no tribunal e no fim, quando a personagem é baleada pelo mesmo personagem do começo, percebemos que o vestido branco se torna completamente vermelho novamente. E eu achei boa essa rima do início com o fim. Por fim, só pra realmente marcar minha checklist aqui, eu vou falar brevemente mesmo sobre a trilha sonora do filme. Tanto que eu nem irei fazer um tópico isolado desse tema, vai ser aqui mesmo. Esse filme é muito feliz em utilizar a música para construir sua atmosfera. A maioria das faixas se enviesam para um lado mais eletrônico, reforçando ainda mais a personalidade já mencionada da Marla. Além disso, essa tendência musical se destaca especialmente nas partes de tensão do filme, contribuindo significativamente para a construção desses momentos.
E bom, foi só isso que eu reparei da trilha sonora mesmo. Mas enfim, eu acho que é isso. Honestamente, se essa fosse uma análise imparcial, sem o peso da minha opinião, eu daria uma boa nota para esse filme. Ele tem várias qualidades muito perceptíveis para mim. Contudo, eu tive exatamente a mesma sensação de quando eu assisti o filme Morte, 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 lançado em 2022. Parece que os realizadores não souberam dosar a concepção de um protagonista anti-herói, sabe? Mesmo que tenham tido a intenção de construir uma personagem deliberadamente má, isso não altera o fato de que tal abordagem ainda é problemática em relação à empatia do espectador. Nem todo conceito que parece bom no papel vai ter o mesmo resultado quando transportado para outras mídias. No fim, a materialização desse conceito chamado Marla impactou negativamente a minha experiência com essa obra, e por isso eu não me vejo revendo ou recomendando mesmo. O selo que eu dou para essa obra é Descanse em Paz, pois para mim ela morreu aqui. Então é isso, agradeço por todos que viram até aqui. Não esqueça de curtir, comentar, deixar um like, pois isso me ajuda bastante. E eu resolvi fazer live aqui no YouTube mesmo, então se quiser me ver jogando algum jogo aleatório, reagindo a algo, é só seguir o canal de lives, link na descrição. Além disso, me segue lá no Instagram também, link na descrição também. E é isso, meu nome é Odd e fim da transmissão.